vocês a abrirem as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos de 1 a 7. 2 Timóteo 2, de 1 a 7. Nosso tema essa manhã é Missões, uma jornada de fé, perseverança em missões. Perseverança em missões. Vamos ler o texto bíblico? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Fernando já orou? Meus irmãos, você entende, a gente está falando sobre missões, né? E talvez a primeira coisa que vem à sua mente nesse exato momento é: eu não estou em missões. Esse tipo de tema ele é para missionários, esse tema é para pastores, né, que estão no ministério pastoral, estão ali como missionários. E aí talvez essa seja a sua rápida reflexão. Se não existe uma possibilidade que seja a forma como você vive. Então você vive como se você não estivesse em missões, como se você não estivesse em ministério. E a verdade é que o Senhor nos convoca para o ministério, todos nós. Todos nós somos chamados ao ministério. O Senhor nos dá dons, talentos, para edificar a igreja de Jesus Cristo. Para que a palavra do Evangelho seja proclamada a todas as nações. E aí ele chama homens, líderes para a sua igreja. Lá em Efésios a gente vai ter uma lista de 5 principais dons para a liderança da igreja. No entanto, existem muitos outros dons. A lista é tão grande de dons na igreja, e esses dons servem para apoiar esse ministério pastoral, esse ministério de missões. Somos chamados e convocados a isso. E aí, a grande questão desse texto é que Timóteo está em ministério. Timóteo foi convocado para pastorear uma igreja. Ele está pastoreando uma igreja, cuidando de uma igreja. Entretanto, quando a gente pega o capítulo 1 desse texto e aí lê esse iniciozinho do capítulo 2, a sensação é que Paulo está animando Timóteo. Timóteo, por causa das dificuldades do ministério pastoral, está desanimando, está fraquejando. E aí Paulo vê a necessidade de fortalecer a fé de Timóteo e o seu ministério. É possível, irmãos, que mesmo o crente mais maduro, mesmo o crente mais experimentado, mesmo o homem e a mulher de Deus mais capaz, desanimem no ministério, desanimem daquilo que o Senhor os chamou a fazer, daquilo que o Senhor os chamou e os capacitou a servir na sua igreja local. É possível que você esteja também dessa forma, desanimado, desmotivado, cansado e fraquejando na obra do Senhor. E é por isso que nós precisamos ser relembrados. Aqui, Paulo relembra Timóteo algumas coisas que são importantes. Ele dá para Timóteo uma espécie de conselho, alguns conselhos barra ordens. Todos os verbos aqui no original estão no imperativo, né? Então, quando eu fiquei pensando, cara, são conselhos mesmo? Mas são conselhos, mas são ordens também para Timóteo. Todos os verbos aqui, esse fortifica-te, instrua, todos estão no imperativo. E aí, meus irmãos, apesar do desânimo chegar, apesar de nós estarmos muitas vezes cansados e fraquejando na obra do Senhor, o Senhor nos convida, Ele nos ordena e Ele nos aconselha em sua palavra a nos reanimarmos. E aí Paulo reanima Timóteo com 4 conselhos aqui. O primeiro conselho que ele nos dá na sua palavra é: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Logo no primeiro versículo do capítulo 2,
Paulo ele já fala isso: filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que é interessante aqui nesse texto é que essa palavra fortifica-te aqui, ela está no passivo. Então é um imperativo. Paulo está falando fortifica-te. Ele está ordenando fortifica-te, mas é passivo. É um fortificar que Timóteo recebe em si mesmo. O Timóteo ele não é o agente desse fortificar. Timóteo não é aquele que vai se fortificar sozinho. Timóteo não tem poder, e nós também não temos poder de nos fortalecermos pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias obras. E quando a gente pensa em desânimo, hoje a gente tem uma palavra moderna para desânimo, né? Mas na Bíblia, desânimo a gente chama de burnout, né? Mas na Bíblia é desânimo. Quantos homens de Deus na história das Escrituras se encontraram desanimados? Seja por causa das tribulações, das tempestades da vida, seja porventura por causa do próprio pecado, seja por causa do pecado em si mesmos, né? Seja por causa do pecado dos outros que os afligem. O ministério pastoral é um trabalho muito árduo, muito árduo. Eu imagino que Timóteo estava passando um sufoco ali na igreja. E aí, meus irmãos, quando Paulo olha para Timóteo e começa a aconselhá-lo sobre fortalecer-se, Paulo utiliza uma palavra grega no passivo para dizer: Timóteo, não é você que se fortifica. E aí, de novo, quando a gente pensa em desânimo, a primeira coisa quando alguém vira para a gente e fala: cara, fica firme. Vocês já tiveram essa experiência de você estar desanimado, fraquejando, cansado, e aí alguém fala assim: fica firme. O que vem na cabeça é: como que eu vou ficar firme? Eu não estou firme. Uma coisa que eu não consigo é ficar firme. E aí Paulo fala: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nele nós temos tudo que nós necessitamos. Jesus Cristo é um depósito cheio, necessário. Tudo que nós precisamos está nele. Essa graça está nele. E aí aqui a ideia é que deriva dele. Essa é a ideia. A ideia é que de Jesus Cristo deriva essa graça. É nele que nós encontramos essa graça. E aí é interessante porque se Paulo está dizendo que nós precisamos nos fortificar, mas ele ao mesmo tempo diz que quem nos fortifica é o próprio Senhor, que nós recebemos essa ação do Senhor. Não é uma ação praticada por nós, mas nós recebemos essa ação. Por que ele usa um imperativo para Timóteo? Porque apesar disso, meus irmãos, nós somos responsáveis pela nossa labuta. Uma coisa que eu aprendi no meio do sofrimento é que nós somos responsáveis pela nossa restauração também. Nós precisamos clamar. Clamar é uma ação. Orar é uma ação. Chorar é uma ação. Sabe aquele choro sem palavras que a gente muitas vezes tem diante do Senhor? É uma ação. Quando a gente não sabe o que dizer para o Senhor, quando a gente não tem o que falar para o Senhor. Eu imagino que Timóteo passou por isso. Eu imagino que todos esses questionamentos: Senhor, mas eu estou te servindo aqui. E olha como que é a tua igreja, Senhor. Meus irmãos, a igreja não é fácil. O pastor está de férias, né? Mas a igreja não é fácil. Nós não somos fáceis, irmãos. Quanto trabalho nós damos para o nosso pastor. Muitas vezes somos o motivo de tristeza do pastor, de angústia. E é verdade. Como isso pesa no coração do homem de Deus. E aí, nisso tudo, qual é o conselho de Paulo? Pare o ministério, chega, Timóteo, vai embora. O conselho de Paulo é: fortifica-te na graça que está em Cristo. Porque nele, nós temos tudo o que nós precisamos. Ele é suficiente, ele é mais do que suficiente. Ele é suficiente para os teus desânimos, para os meus desânimos, para os desânimos que porventura vierem sobre o coração, que vieram sobre o coração de Timóteo, que vieram sobre o coração de Paulo, que vêm sobre o coração do pastor Pedro. Nós somos convidados a entrar no descanso de Jesus Cristo.
Nós somos ordenados a entrar no descanso de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que aqui exige uma responsabilidade da nossa parte, é o Senhor quem nos restaura. Mas somos convidados a entrar. Somos convidados a entrar. E na verdade, meus irmãos, a própria força para entrar nessa porta é o Senhor quem nos dá. Não é o que diz em Filipenses, nós estamos em uma série de Filipenses, né? Demos uma pausinha. Mas ele fala, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. E ele vai completá-la. E aí, meus irmãos, já fazendo uma aplicação nesse primeiro ponto, o Senhor te convida. Talvez você esteja desanimado. Eu não conheço o seu coração, não conheço mesmo. Eu conheço o meu coração e eu sei como eu preciso desse depósito da graça de Jesus Cristo, que deriva de Jesus Cristo. Mas o Senhor te convida a entrar. Faça isso. Entre pelas portas da graça do Senhor. Entre por essa porta, onde eu quero que você imagine comigo. Tenta imaginar uma casa. E aí dentro dessa casa tem tudo o que você precisa. Você está na porta, você só precisa dar um passo. No final, quem empurra o seu pé é o Senhor, viu? Não se engane. No final, quem empurra o pé para entrar é o Senhor. Mas você precisa desse passo, meu irmão. Entre nessa casa, entre nessas portas. No Senhor há tudo o que você precisa. Esse teu desânimo, essa tua fraqueza, faz parte. Somos pecadores, somos miseráveis, somos fracos, somos pó. Somos como a relva da manhã, né? Que uma hora está, outra hora não está. Somos como a neblina, não é o que diz as Escrituras? Que uma hora está, outra hora não está. Somos assim. Estou aqui agora com os irmãos, mas a gente pode sair agora da igreja, daqui a pouquinho, e eu não venho mais aqui. Os meus dias são muito fracos, os nossos dias são muito rápidos. A nossa estrutura, apesar dela ser tão bonita, tão complexa, o Senhor que nos fez, somos tão pequenos. Quando Davi olha para a imensidão do universo, ele se compara com a imensidão do universo e ele se vê pequeno. Meus irmãos, é preciso muito pouco para fazer com que a gente caia. É preciso muito pouco. É por isso que Pedro, quando ele vai andar lá, né, tem uma pregação do Spurgeon, Senhor, salva-me, que é literalmente uma pregação gigante, só nesse texto, Senhor, salva-me, né, quando Pedro clama a Jesus Cristo, ele está afundando nas águas tempestuosas lá. E aí, meus irmãos, é isso que Pedro entende ali. Senhor, eu não consigo, Senhor, salva-me. A gente precisa entender isso para entrar nessas portas. Segundo conselho de Paulo para Timóteo aqui é: treine outros homens fiéis e idôneos. A obra do Senhor, ela não depende de mim e de você. Se nós fraquejarmos na fé, se nós fraquejarmos na obra do ministério, na edificação da igreja, o Senhor levantará outras pessoas. Entretanto, Ele nos chama a levantar essas pessoas. Ele convida Timóteo, olha o que ele diz para Timóteo: e o que da minha parte você ouviu através de muitas testemunhas, isso transmite a outros homens fiéis e também idôneos. Meus irmãos, isso que está acontecendo aqui, alguém vir aqui à frente instruir a igreja, precisa continuar acontecendo. Precisa continuar acontecendo. Independente de Timóteo, independente de Paulo, independente do pastor Pedro, independente do Cristo, independente do Fernando, independente de qualquer um de nós. O Senhor nos convida a edificar a sua igreja e Ele faz isso por meio da sua palavra. Não existe outro meio para que a sua igreja seja edificada, é a palavra. E aí, meus irmãos, nós precisamos treinar outros homens fiéis e idôneos. Nós precisamos chamar outras pessoas para caminhar conosco, ensinando essas pessoas. Timóteo não seria eterno na igreja. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, uma hora vai acabar teu ministério. Porque uma hora o Senhor vai te chamar para a eternidade, né? E aí, quem vai ficar? Nós faremos como aconteceu em Juízes, que não tinha quem cuidasse do povo de Deus, que não tinha quem instruísse o povo de Deus. Moisés treinou Josué, Josué fez um trabalho maravilhoso, mas depois de Josué faltou alguém. Sempre que falta uma liderança na igreja, a igreja padece. A igreja precisa de homens fiéis e idôneos. Homens que são fiéis ao Senhor. Calvino, quando está comentando esse texto aqui, ele trabalha essa ideia de homens crentes, homens que têm fé, uma fé robusta. Essa é a ideia de Calvino aqui.
no seu comentário de 2 Timóteo. Uma fé assim, gordinha, sabe? Sabe aquela pessoa que você olha e diz assim, cara, isso é uma mulher de fé, um homem de fé. Procure esses homens, Timóteo, na igreja, homens que são crentes de verdade. E idôneo a ideia de integridade em todas as coisas. O primeiro versículo que eu decorei quando eu era adolescente, eu era cadete a jato lá na igreja cristã evangélica da Aliança da Ceilândia. Aqui estamos os cadetes. E aí foi aquele versículo bem assim, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão, Timóteo. Padrão dos fiéis. É aí que encontraremos homens fiéis. Para que olhemos para homens fiéis, precisamos conseguir reconhecer homens fiéis. Precisamos ser fiéis. Precisamos ser idôneos. O Senhor nos convida a isso. Dias atrás eu estava conversando com o João Moreno, meu amigo. E aí, a gente falando sobre a igreja aqui, a Betel, né? E aí, quantos homens de Deus já passaram por essa igreja? Quantos homens? A gente fala do Onésimo, né? E muitos outros homens passaram aqui. E a verdade é que muitas vezes, irmãos, nós ficamos nessa visão, olhando para esses homens e falando, nossa, que grandes homens o Senhor levantou, né? Calvino, Lutero, o Onésimo. E meus irmãos, o Senhor nos convida para ser esses homens nessa geração. Essas mulheres nessa geração. Temos que assumir o nosso papel na obra do Senhor. É a nossa vez, meus irmãos, de edificar a igreja. O que esses homens fizeram pela igreja, eles já fizeram. Agora é a nossa vez de edificar a igreja. É a nossa vez de assumir o papel. De sermos padrão dos fiéis. De encontrarmos homens fiéis. De acharmos essas pessoas que nós treinaremos, capacitaremos. E elas farão o trabalho melhor do que a gente. Eu estou treinando a minha filha para ser muito melhor do que eu. Mas eu acho que ela já é. Se for comparar eu com 8 anos e Heloísa com 8 anos, ela me dá um banho de lavada. Meus irmãos, precisamos treinar outras pessoas. Não podemos ter ciúme da obra que o Senhor nos deu. Porque a obra não é nossa, é do Senhor. Tem gente que tem ciúme da obra na igreja. Ah, mas se o outro fizer, não vai fazer do jeito que eu faço. Vai fazer melhor. Vai fazer melhor. A gente fala muito sobre a nova geração, essa nova geração, não sei o quê. Meus irmãos, a geração passada também falava da gente. O que eu ouvi das pessoas falando da minha geração não está escrito E nós falamos da nova geração, mas essa é a geração que vai cuidar da igreja do Senhor. O que você tem feito para que essa nova geração seja uma geração de homens fiéis e idôneos? De mulheres fiéis e idôneas? Treine. E a próxima ordenança, o próximo imperativo aqui é participe dos meus sofrimentos. É uma ordem aqui, participe dos meus sofrimentos. Somos chamados a participar dos sofrimentos. E agora aplicando um pouco mais em missões, meus irmãos, se não estamos no campo por causa das mãos que estão lá. Estamos no campo por causa das mãos que estão lá. A igreja está lá. Não é o Miqueias que está lá no campo, é a igreja do Senhor que está no campo. Não fazemos parte da igreja? Não é a Josiane que está lá nos ribeirinhos, é a igreja do Senhor que está lá. Estamos lá por causa das mãos que estão lá. Estamos conectados, somos um só corpo. Soframos com esses irmãos, padeçamos com esses irmãos. Pastor Pedro está aqui nessa igreja. Sofra com ele a labuta do ministério. Deus te convida nessa manhã a sofrer a labuta do ministério com o pastor que ele colocou aqui nessa igreja. Ou você acha que quem colocou ele nessa igreja foi você, no voto da assembleia? Meus irmãos, quem coloca lideranças e tira a liderança é o Senhor. Quando eu estava pastoreando em Cuiabá, o antigo pastor da igreja foi me visitar. Somos amigos é um amigo muito querido, um homem muito crente, pastor Gilmar. E aí ele chegou assim, né, e ele gostava muito, ele é aquele pastor bem visitador, ele gostava de visitar os irmãos, e de vez em quando ele ia fazer, a esposa dele tem uma doença muito séria, e eles iam fazer tratamento lá em Cuiabá. E aí ele sempre gostava de rever os irmãos, aí ele ficou assim meio sentido, né, ele falou assim, ô Christian, de vez em quando eu vou vir, eu quero visitar os irmãos, você não fica... eu não estou tentando voltar para a igreja, não. Eu não estou tentando tirar você daqui, não. Eu falei, meu irmão, fica tranquilo. E aí a gente conversando, a conclusão que a gente chegou naquele dia foi que
Se o Senhor nos coloca no lugar, é Ele quem nos coloca. E quando é para sair, Ele vai nos tirar. Ele vai nos tirar. Quem coloca e quem tira é o Senhor. A gente tem que ficar preocupado. Ai, meu Deus, mas se é... Não, meus irmãos. Quem é soberano sobre as nossas vidas é o Senhor. Só que a gente vive perdendo isso de vista. Participe dos sofrimentos desse homem que Deus colocou aqui. Porque ele tem muitos sofrimentos. Porque o ministério é árduo, é difícil, é duro, é ingrato. O ministério é ingrato, meus irmãos. O Senhor não, o ministério sim. Eu vi um vídeo esses dias de um pastor cuidando de uma ovelha. Aí a ovelha estava com a cabeça dentro de uma fenda, balançando as perninhas pro alto assim, né? Aí o pastor teve um trabalhão para tirar a ovelha da fenda. Na hora que ele tirou, ela pulou de novo. Esse é o trabalho do pastor. Esse é o trabalho do pastor, irmãos. Ele tira a gente do buraco e a gente fala, opa, o buraco é gostoso demais, cara. Estava quentinho. Participe dos sofrimentos. Como que nós devemos participar desses sofrimentos? Aí ele coloca 3 metáforas aqui para falar de como nós deveríamos participar dos sofrimentos no ministério. Primeiro, como bom soldado de Cristo. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O D.A. Carson comentando aqui, ele fala o seguinte: essa metáfora militar mostra a responsabilidade de se perseguir somente um propósito. Um soldado, ele só olha para frente. Quando eu era adolescente, eu fiz bombeiro mirim. E aí você faz, né, a posição lá, e você não pode sair. Você só olha para o lado, você só faz aqui esse movimento se o comandante do batalhão falar, vira. Ele não fala vira, né? Direita, vou ver. Mas essa é a ideia. Você não pode virar. Você olha para um lugar só. Você fica fixo num lugar só. Nós temos um só propósito. Um soldado, ele olha para um só propósito. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Deus nos chamou para um ministério. O ministério do Evangelho. Somos convidados a participar do ministério do Evangelho. Todos nós, não é só o pastor ou os missionários. Todos nós estamos em ministério. Somos aconselhados a aconselhar os nossos irmãos, a exortar os nossos irmãos, a sofrer com os nossos irmãos, a chorar com os nossos irmãos, a se alegrar com... Isso é ministério. Isso é ministério. Só que a gente vai perdendo de vista as coisas. Esse mundo é muito confortável, meus irmãos. Esse mundo é muito confortável. A vida vai ganhando corpo e a gente vai vivendo a vida e a gente vai se esquecendo do porquê nós estamos aqui. E a gente vai se envolvendo com política, e a gente vai se envolvendo com os nossos desejos pessoais, a gente vai se envolvendo com as questões que a gente acha que esse mundo de fato é importante, e a gente perde de vista o nosso chamado. Nós estamos de passagem aqui. Ou nós nos esquecemos disso? Nós estamos de passagem, meus irmãos, não somos daqui. Não é o que diz a Bíblia? Não somos daqui. Somos de outro lugar. Temos um reino. Meus irmãos, nós temos um reino. Esse não é o nosso reino. E muitas vezes nós nos ocupamos tanto com as coisas deste reino, que nós perdemos de vista as coisas do reino do Senhor. Tem vidas se perdendo. Provérbios vai dizer que as pessoas caminham a passos largos para a perdição. E nós estamos ocupados demais, construindo os nossos próprios impérios aqui. E edificando os impérios dos outros. Mas se Deus te colocou no teu trabalho, é por causa do ministério do Evangelho. Se Deus te colocou em destaque em algum lugar, é por causa do ministério do Evangelho. Se Deus te deu riqueza, é por causa do ministério do Evangelho. Se Deus te deu dons, é por causa do ministério do Evangelho. Se Deus te deu capacidades, é por causa do ministério do Evangelho. Participa dos meus sofrimentos como? Olhando para um só lugar, um só objetivo, um só ponto, fixo, como um soldado. Segundo, como um atleta. A metáfora do atletismo mostra a necessidade de seguir as regras. E ele fala sobre isso aqui. Nesse processo existem regras. O Senhor nos convida a viver em santidade nesse processo. Não é servir de qualquer jeito. Ah, mas eu estou fazendo. Não é de qualquer jeito. Sede santos como eu sou santo. O Senhor nos convida a esse tipo de postura. Terceiro, como lavrador, mostra a certeza da recompensa pelo trabalho duro realizado. Meus irmãos, é difícil. Estar em ministério é difícil. Ontem eu comentando aqui com os jovens, ontem a gente teve um tempo muito bom aqui com jovens. Eu comentei que quando eu era mais novo, tinha uns 16 anos, eu estava andando na rua e eu sempre orava assim ao Senhor, Senhor, eu quero te servir, não sei o que e tal, né? E sempre Deus colocava uma situação diferente na minha vida.
Aí eu estava andando assim na Via Estádio, perto ali do centro metropolitano, aí um cara desceu do ônibus batendo uma mochila assim no chão. Aí eu fui e perguntei, não deveria ter perguntado, né? Tá tudo bem? Aí ele, eu acabei de sair da prisão e não sei o que e tal. Eu falei, e ninguém me dá crédito, eu quero ir para casa, eu quero viver uma vida tranquila. Eu falei, é mesmo, cara? Cara, eu vou tentar te ajudar. Aí liguei pro meu pastor. Eu liguei pro meu pastor e falei assim, pastor, tudo bom? Pastor Moisés. Beleza? Então eu tô aqui na rua, cara, e tem uma pessoa precisando muito de ajuda, pastor. E esse cara, aí contei a história, meu pastor me ouviu, a gente conversou uns 5 minutos no telefone. Aí ele falou bem assim para mim, meu irmão, que bênção que Deus tem te dado uma oportunidade de ministrar na vida dessa pessoa. Que Deus te abençoe, eu vou estar orando por você e desligou. E foi muito bom, cara. Eu consegui pregar para esse cara. A gente passou praticamente um período da noite juntos ali, né? Consegui dar um jeito de mandar esse cara para casa. Ele morava na QNJ, até hoje eu lembro disso. E meus irmãos, é isso. Cara, que loucura, né? Mas a partir do momento que a gente se dispõe para o ministério, o Senhor vai dar trabalho para a gente. E é difícil. E muitas vezes a gente vai desanimar, a gente vai querer desistir. Mas o que Ele está chamando a gente é olhar para aqui. Tem uma certeza da recompensa para o trabalho duro. Tem uma certeza. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Nós um dia participaremos dos frutos. Meus irmãos, que alegria será quando nós chegarmos na eternidade e uma pessoa olhar para nós e falar, eu estou aqui porque você pregou para mim. Que alegria vai ser isso, meus irmãos. Que alegria é você receber uma ligação de alguém que você evangelizou há anos, e você deixou o teu contato, e a pessoa falou, eu estou firme. Eu estou bem, estou crente, estou na igreja, trabalhando. Isso é que devia alegrar o nosso coração, meus irmãos. Almas do reino do Senhor. E por último, pondera o que Paulo escreveu. Eu sou muito edificado aqui na igreja, irmãos. E aí esses dias conversando com o Joí, com o pessoal lá no Encontro de Casais, se você não participa das programações, participe. Muitas vezes o puro suco do milho da programação não está no planejamento dela, está no que acontece depois, nessas conversas, né? E aí a gente conversando, aí eu já ia falando, né, que a gente precisa olhar para o texto, né, e essa semana pensando nessa devocional, eu falei, vou olhar para o texto, eu não vou olhar comentário ainda, eu vou olhar para o texto. E aí antes de ir para os comentários, a minha percepção desse texto era bem assim, pondera. E aí uma coisa que veio na minha cabeça na hora que eu estava estudando foi bem assim, como nós somos ruins em aprender as coisas, né? Nós não somos muito bons em aprender, nós gostamos muito de falar, nós gostamos muito de imaginar, de elocubrar. E aí, meus irmãos, a verdade é que quando alguém fala algo para nós, a gente já está pensando em outras coisas. Somos assim. A gente já está pensando em outras coisas, cogitando outras coisas, muitas vezes a gente nem presta atenção. E aí Paulo fala, cara, isso é importante. Isso é importante. Essa é a minha sensação do que Paulo está falando. Isso aqui é muito importante. Não só é importante, aí entra o que eu aprendi no comentário. Calvino comentando aqui, ele fala bem assim, o que Paulo está falando é difícil de entender. O que Paulo está falando aqui é difícil de compreender. Por isso que ele usa algumas metáforas. Então Timóteo é convidado por Paulo agora, e aqui também é um imperativo, viu? Pondera nas coisas que eu falei. Pensa sobre isso. Reflete sobre isso. Deixa amadurecer no coração. Meus irmãos, nós temos a tendência de não deixar que as coisas amadureçam. Temos uma ideia, temos algo para um desejo de fazer algo, a gente vai lá e só faz. Deixa amadurecer no coração. Deixa a palavra amadurecer no coração. Pega aquele trechinho que marcou, rumina, deixa florescer. Uma hora vai florescer. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência, eu já tive. Quando eu comecei a ler a Bíblia, novinho lá, tinha um monte de coisa que eu não entendia. Aí, às vezes, eu estudando agora, eu falo, caraca, aquela dúvida que eu tinha 10 anos atrás, acabei de resolver. Demora, amadurecimento demora, meus irmãos. Maturidade demora. A gente não chega na maturidade com pouco tempo. Jovens que estão aqui, vocês não são maduros. Eu não sou maduro, tenho só 30 anos, irmãos. Não deu tempo ainda de amadurecer tudo o que precisava amadurecer. Pondera. E velhice também não significa maturidade, tá?
Tem gente que envelheceu tão mal que é podre. Não está maduro, está podre. É sério, irmãos, velhice não significa maturidade. Nós precisamos amadurecer. Sabe como amadurecemos? Ponderando nas palavras que temos ouvido do Senhor. Olha o que Davi fala: alcancei mais sabedoria do que os meus mestres, observando as tuas leis. Meus irmãos, ponderem. Talvez eu tenha falado coisas aqui que não te agradaram, e talvez eu tenha falado coisas que vieram de mim mesmo, meus irmãos. Mas eu quero te fazer o mesmo convite de Paulo. Pondera naquilo que foi dito nessa manhã. Reflete no que foi dito nessa manhã. Reflete no que vai ser dito hoje à noite. Pondera. Deixa com que a palavra do Senhor amadureça em você. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor não nos abandona em meio ao ministério. O Senhor não nos deixa desamparados. Pelo contrário, Senhor, em Ti nós encontramos tudo o que precisamos para fazer a obra que o Senhor mesmo nos convida a realizar, Deus. O Senhor não é como um líder carnal, mundano, que chama alguém para fazer uma obra e deixa essa pessoa ali fazendo a obra, Senhor. O Senhor nos acompanha, o Senhor nos chama, o Senhor está conosco no processo, o Senhor está conosco na finalização e o Senhor está conosco no meio de todos os perrengues, Senhor. Deus, que essa Tua graça anime o meu coração e o coração dos meus irmãos a participarmos do ministério do Evangelho, Senhor. A estarmos em missão, Senhor, cumprindo o ide do Senhor, indo e pregando o Evangelho, Senhor. Pai, que o Senhor nos capacite, Deus, a observarmos esses imperativos e a cumpri-los em nossa vida. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.